Vamos começar nossa análise com uma ideia um tanto provocadora. A premissa é bem direta. E se uma espécie, de forma sistemática, comprometesse a própria linhagem que garante a sua continuidade? Bom, a consequência lógica é que ela estaria, na prática, programando a própria extinção. É essa premissa que vamos investigar a fundo hoje. E veja bem, essa nossa investigação não começa com uma teoria abstrata, não. Ela começa com um fato, um dado bruto, uma observação bem alarmante, documentada recentemente no mundo natural. Então, o que foi que observaram em certos grupos de tartarugas marinhas? Fêmeas apresentando ferimentos consistentes com o que a biologia chama de acasalamento coercitivo por múltiplos machos. Mas o dado mais impressionante foi o que veio depois. O comportamento das fêmeas mais velhas. Elas se aproximavam de penhascos e, simplesmente, se lançavam ao mar. É fundamental que esse ato não seja visto com olhos humanos, com emoção. Ele precisa ser lido como o que é, um dado biológico. Uma aparente recusa em perpetuar a linhagem em um ambiente que se tornou sistemicamente hostil. Ok, agora vamos ampliar a nossa lente. Vamos sair do caso específico das tartarugas e olhar para as leis impessoais da dinâmica populacional. Aquelas que regem todas as espécies, sem exceção, inclusive a nossa. Esse número que está na tela, 2.1, isso não é uma opinião, não é uma ideologia, é um limite matemático. Para que qualquer população humana continue estável, a taxa de reposição demográfica precisa ser, no mínimo, 2.1. Se ficar abaixo disso de forma consistente, a população não só diminui, ela entra em uma espiral de colapso. Simples assim. E aqui a gente chega num ponto fundamental, que vai muito além da simples contagem de indivíduos. A sobrevivência de uma espécie, a longo prazo, depende da sua capacidade de se adaptar. E o DNA mitocondrial, que é herdado só pela mãe, funciona como se fosse o grande arquivo histórico da resiliência da espécie. É ele que carrega a memória genética de cada adaptação que permitiu a sobrevivência dos nossos ancestrais até hoje. Então, quando a linhagem materna é posta em risco de forma sistemática, o problema deixa de ser abstrato. As consequências são biológicas, são perfeitamente mensuráveis. Menos variabilidade genética, por exemplo, significa uma capacidade menor de responder a novas doenças, a mudanças no ambiente. No fundo, é como se a espécie começasse a esquecer como se sobrevive. Isso tudo nos traz a uma pergunta que não quer calar. Se esse é um princípio biológico tão básico, será que a gente encontra ecos dele na história humana? Será que outras civilizações já se depararam com essa mesma matemática fria? Olha só que estudo de caso interessante. Lá no finalzinho do Império Romano, as classes dominantes viviam em estruturas onde a autonomia feminina era muito limitada. Casamentos eram basicamente negócios políticos e econômicos. O que os registros históricos mostram? Exatamente nessa mesma época e nessas mesmas classes, as taxas de natalidade despencaram. É uma correlação demográfica que acontece um pouco antes do colapso da civilização. Uma coincidência? Talvez não. E é aqui que a gente precisa fazer uma mudança de perspectiva. Onde o historiador tradicional enxerga uma escolha social, talvez um cansaço cultural, a biologia pode sugerir outra coisa, uma resposta adaptativa. Aquilo que parece ser uma soma de decisões individuais, por essa nova lente, pode ser na verdade um mecanismo de sobrevivência coletivo, uma resposta a um ambiente que foi percebido como hostil à continuidade da vida. Certo. Então, se esse padrão de assimetria parece estar ligado ao declínio, a pergunta lógica é: será que existem outros modelos, outras formas de pensar a sociedade? Pois é, se o modelo social parece não passar no seu próprio teste de estresse biológico e matemático, o mais sensato é procurar alternativas. E às vezes, as ideias mais resilientes não estão em novas ideologias, mas em registros muito antigos. E aqui nós encontramos um conceito de milênios, Aditi, uma deidade dos Vedas hindus. Mas vamos olhar para Aditi não como uma figura religiosa, e sim como uma estrutura conceitual. Ela representa o infinito, a ausência de limites, a fonte cósmica de onde toda a vida emerge. É um conceito que ecoa diretamente aquele princípio biológico da linhagem materna como a fonte da continuidade. Em vez de uma pirâmide de controle, o que se tem aqui é um princípio gerador. É uma visão de mundo fundamentalmente diferente. Agora, vamos fazer um exercício de reflexão. Como seria uma sociedade hoje, organizada não ao redor de um princípio de controle, mas de um princípio de origem, de sustentabilidade? Vamos imaginar isso. O contraste fica bem claro, não é? De um lado, o modelo que vimos, baseado em coerção e assimetria, que parece levar ao declínio demográfico. Do outro, o modelo hipotético, baseado em autonomia e sinergia, que busca sustentabilidade genética e, como consequência, a estabilidade da população.
Se essa visão de mundo fosse a dominante, o que mudaria? Talvez as decisões políticas passassem a priorizar o bem-estar das próximas gerações, em vez do ganho imediato. A inovação talvez fosse vista como fruto da diversidade e da colaboração. E o próprio conceito de força seria outro. Deixaria de ser a capacidade de controlar e passaria a ser a capacidade de sustentar, de fazer a vida prosperar a longo prazo. E assim a gente volta para a nossa tese central. O debate sobre moralidade, sobre ideologias, ele pode ser infinito, mas as leis da matemática e da biologia, elas não participam desse debate. Elas simplesmente operam, com uma precisão que chega a ser implacável. E os resultados, bem, eles ficam visíveis nos dados demográficos. O que nos deixa com esta questão final. Cada taxa de natalidade que cai num cenário de instabilidade, cada recusa em participar de um ciclo que é percebido como destrutivo, talvez isso não seja apenas estatística social. Talvez sejam os termos de uma equação se resolvendo, bem aqui, em tempo real. A grande questão é se nós estamos prestando atenção ao resultado.